Meus queridos, bom dia, tudo bem? Eu gostaria de inicialmente pedir desculpa para vocês que estão conosco aí online nesse webinar, devido ao pequeno atraso que nós tivemos aqui na nossa transmissão. Tivemos alguns problemas técnicos que impediram, né, de iniciarmos o evento no horário, tá? Eu pessoalmente sou muito crítico com relação a essa questão de horário, né? Eu chego aqui 6h30 justamente para preparar tudo para que não tenha esse atraso, mas infelizmente tivemos esse imprevisto, ok? Mas nós vamos compensar vocês com muitas informações bastante relevantes para vocês, que irão auxiliar bastante vocês aí no momento de fazer a escrituração do livro caixa digital dos seus clientes, ok? Então, nosso muito obrigado a vocês por estarem aqui conosco. Um abraço aí para todos vocês que estão online conosco nesse momento, nesse webinar. Comigo aqui está o Daniel Silva, né? O Daniel é o nosso analista contábil, é a pessoa responsável pelo projeto do livro Caixa Digital, que irá nos auxiliar, né, aqui nesse webinar para esclarecimento de dúvida. A nossa agenda de hoje, meus queridos, com relação a esse webinar, é falar um pouco a respeito da obrigatoriedade, da legislação em si mesmo, cronograma. Vamos de forma técnica, né, esclarecer um pouco a respeito do layout, quais são os blocos, quais são os registros que nós temos que entregar com relação a esse livro caixa lá no mês de abril, né, faturamento, né, quais são os produtores rurais obrigados a entregar essa obrigação da competência 2019 e principalmente, meus queridos, falar a respeito do sistema. Como que você, usuário, vai parametrizar o seu sistema no que se refere aos cadastros, como que vocês irão fazer os lançamentos, sejam eles individuais ou sejam eles coletivos, para que você possa escriturar o seu livro caixa e posteriormente gerar esse arquivo quando chegar a obrigatoriedade, ok? Então, novamente, o nosso muito obrigado. Estaremos à disposição de vocês no decorrer desse webinar. Lembrando que o material que aqui nós vamos apresentar nesse webinar será compartilhado com vocês que fizeram a inscrição, né, através do nosso departamento de marketing, que nessa inscrição tem o e-mail, tá? Então, no final do nosso webinar, a Marina, que é a pessoa responsável pelo departamento de marketing, irá enviar esse material para o e-mail da inscrição feita no webinar, tá bom, meus queridos? Então, é um material bastante rico, ele está muito legal, com muitas dúvidas relevantes para você, usuário, que irá auxiliar vocês, ok? Então, para iniciarmos o nosso webinar, o Daniel, ele vai falar um pouco a respeito da questão da obrigatoriedade. Quais são os produtores rurais que estão obrigados a entregar o livro caixa a partir da competência 2019 para ser entregue agora no mês de abril? Daniel, é contigo, meu querido. Bom dia, pessoal. Então, vamos dar início aí, né? Primeiramente, a questão da obrigatoriedade, como o Pedro falou, né? Veio aí com a instrução normativa número 83, lá em 2001, né? E aí em 2018, né, com a instrução normativa número 1848, né, que alterou essa número 83 e incluiu o artigo 23A, e aí criou-se o livro caixa, né? Essa escrituração, né, a obrigatoriedade dela é de entrega junto com a declaração de imposto de renda, né, pessoa física, né, ela é complementar a essa declaração. E as pessoas que estão obrigadas, né, os produtores rurais que estão obrigados à entrega dessa escrituração são aqueles que tiveram receita bruta anual superior a 7.200.000, né, para o ano calendário de 2019 e para o ano calendário de 2020, 4.800.000. Isso aí foi alterado, inicialmente era 3.600.000 e eles fizeram alteração aí para esses dois valores. No caso 2019, depois reduzindo aí para 2020. Certo. Aqui mais uma vez ele dá uma explanada, né? Fala dessa obrigatoriedade, né? Que o que deve ser escriturado, né? Que é o resultado da exploração da atividade rural no Brasil, né? Vai ser entregue mediante a LCDPR, né, que é o livro caixa do produtor rural.
Ele vai abranger todas as receitas e despesas de custeio, os investimentos e os demais valores, né, que entrega e engloba essa atividade aí no país, né. E mais uma vez ele fala dos valores. Existe multas, né, por atraso, conforme o artigo 23b da mesma instrução lá de 2021, e aí ele, de 2001, aliás, e ele fala que isso está previsto lá no artigo 57 da medida provisória 2158, né, de 2001 também. Daniel, mais uma pergunta. Como é que o usuário, né, responsável pela entrega dessa obrigação vai entregar esse arquivo para a Receita? Ele vai ter um validador, um programa validador para ele validar um arquivo anteriormente? Vai ser um arquivo XML? Como é que o usuário vai entregar essa obrigação? E tem alguma obrigatoriedade com relação ao certificado digital, sim ou não? Como é que vai ser a entrega desse arquivo? Esse arquivo ele vai ser entregue pelo portal do ECAC, né? Lá na opção Meu Imposto de Renda, né? Isso vai ter obrigatoriedade sim do certificado digital para assinatura do arquivo, né? Ele vai ser um arquivo texto, né, conforme ECD, ISF, os outros SPEDs, só que a diferença é que isso vai ser entregue no portal do ECAC, não vai ter um validador. Isso vai ser dentro do portal mesmo. Tá. E para ele acessar o ECAC, lógico, obrigatoriamente ele tem que ter o certificado digital. Isso, para fazer a transmissão desse arquivo vai ter que ter esse certificado. Tá. Meus queridos, só uma pergunta aqui, né? Eu peço até desculpa, antes de iniciar eu sempre costumo perguntar para vocês como é que tá a questão do áudio, do vídeo, se tá bom ou não. E teve um colega aqui que falou que o áudio não tá legal, a transmissão está péssima. Vocês poderiam nos dar um feedback aí para ver se tá, como é que tá a questão do áudio, a visualização, se tá legal para vocês aí? Nos dá um feedback aí, até para que a gente possa ajustar caso não esteja legal. Beleza, querido. Eu acho que aqui 90% aqui de vocês que estão participando conosco diz que áudio e vídeo está beleza, tá ótimo. Então nós vamos dar sequência aqui. O nosso objetivo inicial, meus queridos, é tirar algumas dúvidas com relação à obrigação para depois nós irmos para o sistema, tá? Porque algum de vocês já pode estar ansioso aí para saber, como que nós vamos já lançar no sistema, tá? Eu gosto sempre de fazer uma contextualização primeiro sobre a obrigação, né? Porque são informações que irão gerar dúvida, são informações necessárias para que eu, usuário, possa conhecer antes de ir lá para o sistema e fazer os meus lançamentos, tá ok? Então nós vamos só dar uma passada rápida nessa contextualização, peço um pouquinho de paciência para vocês, que eu considero ser informações importantes para vocês, para logo em seguida nós falarmos lá como nós vamos lançar isso no sistema, tá bom? Eu agradeço o feedback de vocês, nós vamos dar sequência aqui agora. E a gente já tinha iniciado mais uma vez, né, falando da questão dos valores, até vi no site, no chat que alguém perguntou. Então, para 2019, 7 milhões e 200 mil, e para 2020, a partir do ano calendário de 2020, o valor ele cai para 4 milhões e 800 mil, né? Também fala que o contribuinte, né, que ele não tiver, né, esse limite atingido, ele oferir uma receita bruta anual inferior ao limite, ele pode entregar essa escrituração? Sim, ele facultativamente ele pode entregar a escrituração, né? Mesmo que desobrigado. Tá. Meus queridos, olha só, essa pergunta 3 aí, o tanto que ela é importante para você, que é responsável por fazer a escrituração lá do produtor rural. Como proceder no caso de exploração de uma unidade rural por mais de uma pessoa física? Ou seja, eu tenho lá uma fazenda, uma unidade rural, que ela é explorada, né, por mais de uma pessoa física. Como que eu vou escriturar essas informações no livro Caixa Digital?
Então, Daniel, aqui nós vamos ter algumas falas técnicas, mas o Daniel vai tentar esclarecer a forma correta de nós escriturarmos isso e depois nós, se possível, nós até mostrarmos no sistema como será feita essa escrituração, porque são situações que irão acontecer, tá bom? Como que vai ser feita essa escrituração, Daniel? Então, uma coisa que a gente precisa entender inicialmente, né, que o livro caixa do produtor rural, ele é da pessoa física, né? Por mais que esse produtor rural ele explore várias unidades, né, vários imóveis rurais, a entrega, né, a obrigatoriedade é da pessoa física. Então ele tem que escriturar dentro do seu LCDPR todos os seus imóveis rurais. Então, como que fica isso no sistema? Até para já iniciar para vocês aqui. Então, nós criamos 2 cadastros novos, né? Aqui em cadastros LCDPR, o cadastro do contribuinte e o cadastro do imóvel rural. O contribuinte, né, ele vai servir para geração desse arquivo, né? Ali vai estar todos os seus contribuintes, se você vai fazer geração de LCDPR, né? Os outros terceiros, que mais à frente a gente vai citar eles, e o cadastro do imóvel rural. Então, se a gente abrir aqui o cadastro do contribuinte, né? Eu criei aqui alguns só para mostrar para vocês. A gente editar, esse aqui, ele é o cadastro que pede lá no LCDPR já, né? O nome, CPF, o endereço, isso tudo é informação já para o LCDPR, né? E aí, dentro do imóvel rural, né, a gente faz a divisão aqui da exploração. Indica, dentro do imóvel rural, né, o tipo de exploração. A gente cadastra o imóvel rural, no nome bonitinho aqui, a inscrição KEPF desse imóvel rural, a inscrição estadual, caso tenha, né, que no caso vai ter, o endereço, né, isso aqui também está nos moldes do LCDPR, é o registro 0040, tá, pessoal? Então, já está dentro dos moldes do LCDPR. E aí, dentro do imóvel rural, que é onde está o segredo aqui no sistema, né, que isso aqui é bastante importante mostrar para vocês, é onde a gente informa quem está explorando esse imóvel rural, né? Então, por exemplo, aqui no caso desse imóvel rural aqui, ele é uma exploração individual, né? A gente tem alguns tipos de exploração. Nesse caso aqui, ele é uma exploração individual. Apenas um contribuinte, né? Uma fazenda que apenas um contribuinte faz a exploração dela. Ele é o dono, somente ele que tem a receita total desse imóvel rural, né? A gente tem casos também, né, que condomínio, por exemplo. Então a gente tem um imóvel rural que ele é explorado por mais de um contribuinte. Então a gente cadastra o imóvel rural e cadastra os contribuintes com suas respectivas os seus respectivos percentuais de participação desse imóvel rural, né? Porque o lançamento, a receita, ela vai ser pelo imóvel. Porém, né, no caso de condomínio, isso vai ser rateado entre os condôminos, né, devido ao seu dentro do seu percentual. Então o cadastro fica dessa forma, né? Ele faz o cadastro contribuinte, que será o próprio declarante, e também, no caso, dentro dos imóveis rurais, os terceiros, né, que eu tenho que informar, no caso de um imóvel rural que é explorado por mais de uma pessoa física, eu tenho que informar na declaração todos os terceiros. Por exemplo, eu estou fazendo a declaração do contribuinte 1 aqui. Dentro do LCDPR dele, lá no registro 0045, eu tenho que discriminar que tem o contribuinte 2, o 3 e o 4 também, né, explorando esse imóvel rural. Então, dentro do sistema, a gente vai proceder dessa forma. Mais à frente, a gente vai até explicando melhor para vocês como vai ficar essa questão de lançamento. Mas, primeiramente, no caso de condomínio, no caso de parceria, né, também tem aqui, quando a exploração ela é por parceria, eu informo quais são os parceiros que estão explorando esse imóvel rural. Eu vou cadastrar um novo aqui só para vocês verem um campo, ó. O tipo de exploração, tem exploração individual, o condomínio, o arrendamento, né, o imóvel arrendado, a parceria, o comodato e outros. Isso aqui são as opções que tem lá no meu LCDPR, lá no 0040, né, tem essas opções lá. Então, a partir da realidade aí do seu produtor rural, você vai fazer esse cadastro do seu imóvel rural, né, e discriminar quais contribuintes fazem parte desse imóvel rural. E na geração, quando você for gerar a escrituração, você vai selecionar, né, o contribuinte, não o imóvel rural, na geração é o contribuinte, e aí o sistema vai
vai fazer juntar todas essas informações de todos os imóveis rurais que esse contribuinte faz parte, fazer a geração do arquivo. Meus queridos, só uma dúvida que está tendo aqui no chat aqui, e eu vou só para esclarecer para vocês, o sistema responsável pela geração do LCDPR é o nosso sistema de livro caixa, tá? Então essa escrituração será feita pelo livro caixa. Outra dúvida também que os colegas colocaram aqui. Ah, mas essa opção ainda não está disponível. Realmente, Gustavo, não está disponível ainda, tá? Porque essas opções de rateio por condomínio, por parceria, por comodato, nós terminamos de implementar ela há um mês. Então nós estamos terminando os testes hoje. Nosso objetivo é liberar essa versão com essa funcionalidade, com essas opções de rateio, a partir até amanhã às 10 horas, tá? Então essa versão atualizada que nós estamos apresentando para vocês aqui no nosso webinar vai estar à disposição de vocês nessa parte aí de condomínio, rateio, a partir de amanhã às 10 horas, ok? Então não se preocupe, tá? Amanhã já vai estar à disposição para vocês fazer todos esses lançamentos. Lembrando que nós teremos não só os lançamentos individualizados, bem como os coletivos, então não vai onerar muito o seu trabalho no momento de vocês fazer esse lançamento não, tá bom? Daniel, beleza. Então ficou clara aí a questão de como nós vamos escriturar caso um imóvel seja utilizado por mais de uma pessoa física. Ótimo. Mas no caso da exploração de um imóvel por mais de uma pessoa, como que eu vou verificar o limite de receita para que eu possa entregar a receita desse contribuinte? Esse será acumulado, ou será por contribuinte, será por imóvel? Como será verificada a questão da receita? Essa questão da receita tem que observar, né, a exploração desse contribuinte em cada imóvel rural, né? Por mais que, por exemplo, um imóvel rural só, ele ultrapasse esse valor de 7.200.000, a gente tem que verificar a exploração. O contribuinte tem que parcela desses 7.200.000, né? Supondo igual o caso aqui do condomínio, cada um tenha 25%, né? Não vai atingir o limite. Porém, esse contribuinte ele pode ter outros imóveis rurais, né? Então, a soma de todas as participações dele nos imóveis rurais deve ser observado para o limite. Então, tem 25% nesse, e a soma de mais uns 2 ou 3 imóveis rurais que eu tenho participação ou que eu seja explorador individual, ultrapassa esse limite, eu tenho que fazer a entrega. Apenas o imóvel rural atingindo esse limite, ele não me obriga a fazer essa entrega, apenas se o valor do contribuinte ultrapassar esse valor. Tá. Lembrando que tem a opção do facultativo, né? Exatamente. Caso você queira fazer a entrega, fica aí a critério aí do contribuinte e do contador fazer ou não. Meus queridos, outra coisa, com relação às dúvidas, eu estou vendo que tem tido várias dúvidas aqui no nosso chat. O Deide Linhares, ele está aqui conosco, nos apoiando, ele está pegando essas dúvidas, colocando num bloco de nota, para que no final, tá, antes da gente finalizar, nós respondamos todas essas dúvidas de vocês, tá bom? Mas a ideia é que a gente consiga responder todas as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Daniel, mais uma coisa que acredito que todos os usuários já sabem, mas qual que é a data, o prazo final para que eu possa entregar esse livro caixa digital dos meus clientes? O LCDPR ele entregue junto com a declaração, né, de imposto de renda pessoa física. Então ele tem o mesmo prazo dessa declaração, que é lá para o final do mês de abril, né, que a Receita libera isso aí para os declarantes, né, para as pessoas físicas entregarem. Não, legal então. Então vamos lá, próximo. O layout. Já existe um layout, pessoal, então deixa eu até esclarecer para vocês também. Nós vamos apresentar também no final aqui do nosso webinar como é que funciona a distribuição desse layout, quais são os blocos exigidos pela Receita e quais são os registros. Tá? Lembrando que neste primeiro momento nós já estamos em andamento a implementação da geração do arquivo. Por que nós não fizemos ainda a geração desse arquivo? Porque estava previsto que haveria mudança nesse layout. Tá? Tinha até alguns órgãos aí que estavam debatendo com a Receita a possibilidade de retirar algumas informações, incluir outras. Então nós aguardamos. Então, visto que é para abril ainda, o nosso objetivo aqui da Troinformática é até no final de fevereiro, meados de fevereiro aqui, nós já estejamos gerando esse arquivo.
tá? Uma coisa é certa, no ato da entrega o nosso sistema vai estar preparado, tá? Então nós vamos falar um pouco a respeito do layout, por mais que seja algo técnico, apenas para que vocês tenham a noção de como que essas informações que serão lançadas no sistema serão geradas para o LCDPR, ok? E a questão do certificado, Daniel, eu vi aqui que tem pessoas perguntando, é obrigatória a necessidade do certificado? Eu vou poder utilizar-se também de uma procuração para gerar essas informações? Como é que será? Sim, o certificado ele é obrigatório por conta da assinatura desse arquivo, né? Então, como é entrega digital, assinatura digital, por isso o certificado ele é obrigatório. É os mesmos moldes, né? Se a pessoa ele tiver uma procuração, né? Igual eu vi uma pergunta lá no chat, uma procuração como responsável dessa pessoa física, ele pode assinar como procurador, isso aí sem problema nenhum. O contador também tem que assinar, até no registro lá de encerramento do arquivo, tem a discriminação do contador. Então, sim, é obrigatório, eu preciso da assinatura desse arquivo, como é digital, eu preciso do certificado digital. Tá. E na entrega, meus queridos, ontem eu fiz questão de acessar lá o ECAC, mas o Daniel ainda não estava disponível. Eu não sei se hoje já está disponível. Mas a opção para eu importar esse arquivo, para eu fazer a entrega desse arquivo, vai ser lá no ECAC, na opção lá de serviço, meu imposto de renda. Lá vai ter uma opção provavelmente para que você possa importar o arquivo do LCDPR, ok? Então nós vamos aguardar, assim que estiver disponível, nós vamos acessar lá, vamos fazer o teste e vamos compartilhando com vocês as suas informações através da central de notícia, né, através do nosso departamento de suporte, tá bom? Tá, Daniel, eu entreguei o meu arquivo de 2019, ok? Aí lá na frente eu identifiquei lá em 2020 ou lá no mês de maio, eu identifiquei alguma inconsistência nas informações geradas nesse arquivo. Como que eu faço eu posso retificar esse arquivo? Quanto tempo eu tenho para fazer a retificação desse arquivo? Sim, a gente pode retificar esse arquivo, sim, pode ser retificado. E o limite é aquele limite padrão que a gente tem de 5 anos, né? Então eu entreguei, verifiquei essa divergência, alguma informação que eu entreguei de forma errada, eu posso ir lá e retificar esse arquivo. Esse arquivo, né, quando eu for fazer a retificação, na verdade a gente pode falar até de uma substituição desse arquivo, porque esse arquivo ele tem que conter todas as informações, não apenas as que foram alteradas. Então é um arquivo novamente completo para me fazer no caso ele fala de retificação, mas seria mais uma substituição do arquivo enviado. Mas ele pode sim ter um prazo de 5 anos para fazer isso. Gustavo, a questão do certificado, Gustavo, ele segue a regra do certificado normal. Certificadores, nós não fazemos certificado no CEI e CAEPF, correto? O certificado é no nome do SCPF, neste caso, né? Se for entregue no nome do contribuinte. E se for em caso tiver um procurador, que seja o contador, por exemplo, será feito em nome do contador, no SNPJ ou no SCPF do contador, e ele vai vincular através do ECAC a inscrição desse CPF para que ele possa ser responsável. Tá? Então segue a regra normal de entrega através de certificado para o LCDPR também, tá bom? Tá, essa dúvida do 12 aí é legal, viu, Daniel? O LCDPR, ele é um livro contábil? Essas informações, ela obrigatoriamente tem que ir para a contabilidade? Como que é isso? Qual que é o conceito disso aí? Então, o LCDPR, ele é um livro fiscal. Ele não pode ser confundido com o livro caixa que a gente tem, né? Por isso que tem muita questão, que a gente criou 2 novos cadastros, né? Até para não confundir isso. É um livro fiscal, ele tem o interesse de apuração de imposto, ele não é um livro contábil. O que você vai escriturar ali é apenas para identificação fiscal, apuração de imposto, de renda, verificação da receita bruta anual, e não é um livro contábil. Tá. Daniel, tecnicamente falando, de acordo com o layout, lá existe um registro, nós chamamos de registro Q100, certo? Certo. Esse registro serve para quê inicialmente, o Q100? O Q100 é o registro de movimentação, onde eu vou lá escriturar as minhas receitas e despesas com a atividade rural. Tá. E nesse Q100 eu tenho um campo lá que é o saldo inicial, certo? Na verdade, né, no caso do Q100, ele não tem a necessidade do saldo inicial, né? É uma questão que inclui com o item 12. Como é um livro fiscal, o saldo inicial eu não vou verificar ele para fazer a apuração. Então não tem a necessidade de eu
de escriturar isso lá. No caso, o saldo inicial é 0, né? Não tem saldo inicial. E o saldo final? Saldo final é o total de receitas menos total de despesas, vai ser o meu saldo final. Esse próprio arquivo já vai fazer isso para você. Tá, por que eu falo isso, meus queridos? Vocês que estão acostumados a participar comigo no webinar, eu sempre faço questão de detalhar algumas coisas técnicas para que vocês possam entender quais são as informações que estão sendo geradas naquele arquivo. Tá? Então é importante a gente ter essa noção. Mas beleza, a pergunta é: como deve ser informada no livro caixa, Daniel, os recursos recebidos de empréstimos vinculados àquela atividade? Eu tenho uma atividade rural, eu fui lá e fiz o empréstimo, como que eu vou escriturar essas informações? Precisam ser escrituradas ou não precisa? Como é que vai funcionar isso aí? Igual a pergunta fala, né, dos recursos recebidos de empréstimo, né? No caso do QCEM, né, da escrituração do QCEM, do LCDPR, os fluxos financeiros, se ele não for convertido em despesa da atividade rural, ele não deve ser escriturado. Porque se eu estou recebendo um recurso e aquilo ali para mim não é uma despesa ou não for uma receita, eu não devo escriturar. Porque é justamente isso que eu estou apurando, né? A receita bruta, a receita líquida, o que eu tive de receita e o que eu tive de despesa. Por mais que eu tenha recebido isso, é um empréstimo, eu tenho esse valor, porém, eu não converti isso em despesa, eu não devo escriturar ele no LCDPR ainda. Tá. Aí eu tenho lá minha fazenda, ok? Aí eu fui lá e fiz aquisição de alguns bens através de um financiamento rural. Fui lá, comprei um trator e fiz o financiamento, certo? Uhum. Como que eu vou escriturar essas informações no livro caixa para que eu mande essas informações no livro caixa digital e em quais eventos, quais são os registros que eu vou mandar essas informações? Então, a despesa, né, da atividade rural, ela ocorre na data da aquisição do bem. Né? Isso para mim, eu adquiri o bem, esse para mim é configurado como a minha despesa da atividade rural. Quando ela deve ser identificada, né, no caso da conta bancária, ele vai ser registrado isso lá no registro 0050, que é onde eu registro minha conta bancária. Né? Caso parte do valor não transite, né, pela conta corrente, para o registro desse montante, deve utilizar o código 999, que é o numerários em trânsito. Então tem que fazer essa distinção, o que é conta bancária e o que é numerários em trânsito. Né? Então, por exemplo, eu fiz um financiamento, registrei uma parcela, paguei uma parcela à vista e o resto eu financiei. O recurso, né, essa despesa ocorreu na aquisição do bem. Porém, eu ainda não paguei isso totalmente. Então, eu vou registrar a parcela que foi paga na conta bancária e a parcela que não for paga, eu vou registrar isso como numerários em trânsito, que é a opção que ele deu quando não existe essa, no caso de espécie ou a conta bancária. Né? No caso, a gente pode até mostrar no sistema aqui a opção como que fica a escrituração disso aqui. Então, mostra para nós aí. Fica mais prático. Vamos lá, pessoal, vamos ver como que a gente faz a escrituração dessa informação deste empréstimo. Ou seja, o honorário não passou pela minha conta corrente. Como que eu vou escriturar esse financiamento? Então, eu indo em lançamentos, né? Porque o registro QCEM ele vai ser reflexo dos nossos lançamentos aqui. Certo. Eu vou fazer um insert. Então, eu vou colocar a data, conforme falou lá, a data de aquisição. Data de aquisição. O valor, né, no caso. Isso aqui eu vou fazer uma distinção, né? Por exemplo, eu tive 50% disso no banco e 50% disso que eu não recebi ainda. É um financiamento, na verdade, eu ainda não paguei. Uhum. Então, eu vou fazer a escrituração distinta. Nesse caso aqui, a gente até orienta, a gente criou uma opção, essa opção já existia aqui, na verdade, no livro caixa. A gente adaptou ela para a questão do LCDPR, que é essa opção aqui, no lançamentos múltiplos, para a gente ter um controle melhor. Então a gente lança aqui a data, o valor, 100 mil, supondo, né, que seja o valor do item. Do bem. Do bem. Uhum. Vou dar um insert. Primeira parcela, né, o valor de 50 mil aqui, referente à minha conta bancária. Né? Isso. Então eu tive aqui, vou fazer um insert aqui da conta. Uma conta de despesa, só aqui para exemplificar para vocês, né? Então, quando eu for identificar a forma de pagamento desse bem, né? Eu vou colocar, então, inicialmente a conta bancária e discriminar aqui qual conta que eu paguei.
né? Onde que fica esse cadastro de conta corrente? É aquele mesmo cadastro que a gente tem já no sistema, lá em cadastros, empresas, né? A gente buscou de lá. E informei, gravei. As outras informações eu não vou colocar por enquanto, só para exemplificar para vocês. Então, gravei a primeira informação, conta bancária. Isso. Segunda informação, 50 mil. Vou informar aqui a conta novamente, né? Foi a mesma conta, o mesmo recurso. E agora eu vou colocar numerários em trânsito, né? Então, eu identifiquei para o LCDPR, né, que uma parcela disso eu incluí, eu já paguei como pela minha conta bancária, e uma parcela ficou em numerários em trânsito, porque se trata de um empréstimo, né? Então, vai funcionar dessa forma. E no sistema, né, para a gente fazer um... Nossa, fazer uma exemplificação disso, ficou até... Ficou 3. Aqui. Uhum. Então, o que eu exemplifiquei aqui para vocês, né? Primeiro, conta bancária. E o segundo, numerários em trânsito aqui, para fazer essa separação, né? Por mais que seja o mesmo bem, o LCDPR quer esse de forma dividida. São dois lançamentos diferentes, né? Porque eu tenho que discriminar o que é de conta bancária e o que é de numerários em trânsito. E aí a gente criou essa opção, né, lançamentos múltiplos, justamente para poder fazer dessa forma e no sistema ficar agregado, eu saber o que é do que, e no complemento eu posso discriminar isso também. Então eu venho aqui e informo que é referente, né, a cada lançamento. Só para mostrar para vocês aqui onde que fica o cadastro, né, de contas bancárias. Então, cadastros, empresas. Então eu vou editar a empresa aqui, a aba contabilidade, está aqui as minhas contas correntes, né, eu posso inserir. Uma outra questão, que até passou numa questão anterior que eu esqueci de comentar, é questão da conciliação bancária, né? Porque já que eu estou registrando, sempre tem esse medo da conciliação bancária. A Receita vai confrontar a minha movimentação bancária com a movimentação do meu LCDPR? Não, eles não vão fazer isso. Porque na sua conta bancária, você pode movimentar coisas que não tem a ver com a sua atividade rural. Então não há essa necessidade. Você só vai lançar no LCDPR que de fato participar da atividade rural. Então não tem essa necessidade, não precisa desse medo de confrontamento entre essas informações, né? Não é a mesma coisa, eu só estou aqui registrando, olha, a movimentação desse valor aqui foi na conta bancária, mas não necessariamente o saldo dessa conta bancária tem que bater com o meu LCDPR. Perfeito. Vamos para a próxima. Tá, essa aqui também é bacana, ó. A 17. 17. É necessário informar no registro Q100 de lançamento o CPF de cada trabalhador constante na folha de pagamento. Olha só, pessoal, eu tenho lá o meu imóvel rural, eu tenho lá 10 colaboradores, 10 trabalhadores, e eu tenho que prestar informação a respeito desses trabalhadores. Como que eu presto essas informações? Eu preciso informar o CPF dessas pessoas? Como é que vai ser isso, Daniel? Então, a Receita, né, ela te dá duas opções. Hoje no sistema, né, eles criaram para a escrituração da LCDPR o campo de participante. Então, dentro dos meus lançamentos, vou até criar um novo aqui para ficar melhor a exemplificação. Vou abrir aqui novamente o sistema. Então aqui para fazer a exemplificação aqui para vocês, né? Então vou abrir minha movimentação, vou fazer o meu lançamento, né, que é referente à movimentação de folha de pagamento. Né? Então, para o livro Caixa Digital, para a LCDPR, eles criaram uns novos campos, né? Dentre eles, o participante. O participante, ele é a contrapartida da operação. Então, no caso da folha de pagamento, eu teria que informar o CPF, né, do meu funcionário. Porém, a Receita, ela te dá uma opção. Olha, você pode fazer isso de forma individual, né, fazer lançamento de cada funcionário seu e informar o CPF dele como participante, ou fazer o acúmulo, né, da folha de pagamento, o valor líquido total, e informar o seu próprio CPF, né, o CPF do declarante. Então, a Receita, ela te dá essas duas opções. Então, se você fosse lançar, você
do CPF de cada funcionário, você ia informar o valor dele, e aqui você ia cadastrar ele como participante e informar ele aqui na folha de pagamento. Se fazer agregado, você pode informar o seu próprio CPF como participante. O do dono do imóvel. Exatamente, do declarante do LCDPR, no caso aqui. Legal. Pergunta 18. Essa aqui também é interessante. O livro Caixa Digital está desenvolvido de forma a permitir que seja importado informações de outro sistema. O que quer dizer isso, pessoal? Tipo assim, eu vou poder importar informações direto de outro sistema para o livro Caixa Digital? Eu tenho um padrão fixo para eu mandar essas informações. Como é que vai ser? Então, o LCDPR, o arquivo, ele é um arquivo único. Então, não vou poder importar informações de outro sistema, né? Tudo que eu for gerar para declaração do meu, no caso do meu cliente, né, no caso dos escritórios, do declarante, é um arquivo só. Então, vai ser um arquivo de LCDPR pro declarante. Eu não vou poder importar informações de outro sistema. O LCDPR, no caso lá, o portal do ECAC, ele não vai dar essa opção para ser feito. Nesse primeiro momento ele é diferente, tá, pessoal? De um arquivo, por exemplo, do E-Social, que essa integração é feita através do Web Service, XML. Não. O LCDPR, você vai ter um arquivo, você vai entrar lá, você deve ter uma opção de, sei lá, escolher esse aqui para que ele seja importado lá para dentro do site da Receita, ok? Exatamente. Meus queridos, essa pergunta 19 aqui, ela é muito interessante e o Daniel vai tentar esclarecer para nós como nós vamos escriturar nessa situação aqui. Olha só. Quando da aquisição de máquinas agrícolas financiadas, sendo 10% do valor pago com recurso próprio, ou seja, comprei um trator, paguei 10%, eu paguei com o meu próprio recurso, que estava no banco. E o restante, mediante um recurso oriundo de um financiamento de outro banco. Primeiro recurso, 10% no meu banco, e o restante eu financei em outro banco. Como que eu vou registrar o recurso próprio e o financiamento? Qual imóvel deve ser declarado e qual conta bancária? Como que eu vou fazer a escrituração dessa situação, Daniel? Então, aqui, mais uma vez, né, conforme aquela questão anterior, eu vou ter que dividir esse lançamento, né? Foram duas operações, um pouco recurso próprio, um pouco em uma instituição financeira, né, no caso, um empréstimo, né, financiamento. Então, vou ter dois registros de lançamento. Um com código sequencial da conta bancária em que transitou esses 10% e outro do banco de financiamento, né? Então, por exemplo, 100 mil lá que eu vou ter que registrar, que foi o valor do bem total. Então, 10% eu paguei 10 mil, vou registrar isso lá na conta bancária e vou registrar os outros 90 com a conta bancária do financiamento. No caso, por exemplo, essa conta bancária do financiamento, né? Ela não é do declarante, né, não é a conta corrente do declarante, eu tenho que informar isso como numerários em trânsito, né? Por quê? O LCDPR ele só quer o cadastro de conta bancária do declarante. Se transitou em terceiros, né, uma conta bancária de terceiro, eu fiz esse financiamento no nome de outra pessoa, por exemplo, no caso de condomínio, então isso deve ser registrado na conta bancária do declarante. Eu não tenho que informar isso se for uma conta de terceiro. Então, coloco numerários em trânsito. Então, exemplificar aqui no sistema, mostrar para vocês como seria. Seria naquele mesmo molde. Então, vem aqui no F10, né, para facilitar, no caso. Informa a data, o valor. E, mais uma vez, eu venho aqui e informo. O valor de 10 mil, ele foi referente, né, aqui a conta bancária aqui do meu declarante, né? Informei, gravei meu lançamento, incluindo as outras informações, claro. Beleza, venho aqui e informo os outros 90 mil. Referente a não transitou na conta bancária do declarante, é uma conta de terceiros. Venho aqui, informo e gravo. Caso seja também uma conta bancária do próprio declarante, então eu vou lá, faço o cadastro. Só que em outro banco. Exatamente, eu vou lá, cadastro, porque eu tenho lá no cadastro a opção de informar qual é o banco, venho aqui, seleciono a outra conta corrente, mas eu tenho que escriturar isso em dois lançamentos, são dois lançamentos diferentes. Então gravei isso, informei, gravei o lançamento, isso vai ser gerado para o LCDPR para mim. Perfeito. Legal. Pessoal, lembrando que depois nós vamos esclarecer as dúvidas de vocês que estão ficando aqui no chat, tá? Nós estamos dando uma repassada primeiro em todo o contexto, em seguida nós vamos pegar, eu tô vendo aqui que tá tendo muitas dúvidas legais aqui no chat, nós vamos nos esforçar para responder a todas elas, tá ok? A 16 também, bastante interessante, meus queridos, olha só.
como que eu devo registrar a aquisição de insumos para quitação com recursos da safra? Ou seja, eu fui lá, fiz o financiamento, né? E para fazer a safra futura. E aí eu quero registrar a aquisição de insumo para fazer a quitação dessa safra. Como é que vai ser feito essa escrituração, Daniel? Quando, né, no caso de registro de despesa ou receita, que ocorre quando uma futura quitação, né, os valores financeiros não transitem pela conta corrente do produtor rural, para o registro, né, mais uma vez, ele deve ser utilizado o 99. Então, por exemplo, eu adquiri é como se fosse uma troca. Peguei um insumo para pagar com a safra, né? Só que a safra eu não recebi isso, né? Só que eu já adquiri o recurso, isso para mim já é uma despesa. Então eu vou registrar esse lançamento mais uma vez com o código 999, numerários em trânsito, né? Porque não teve o trânsito de recurso, eu vou ter isso, pagar isso lá na frente, né? Legal, aí é só entrar lá no lançamento e Exatamente, utilizar lá a opção tipo lançamento, numerário e trânsito. Exatamente. Tá legal. Ó, 20. Na compra de um implemento agrícola novo, em que é entregue o implemento usado como parte de pagamento. Eu tinha um trator velho, comprei um novo, falei, ó, eu vou dar aqui esse velho aqui no valor X como parte de financiar do pagamento. E o restante financiado pelo banco. Como registrar a entrega do usado e a compra do novo e a liberação do financiamento? Ó, 3 situações. Como que eu vou registrar a entrega do usado, a compra do novo e a liberação do financiamento, que é do restante lá da diferença? Como que eu vou fazer essa escrituração, Daniel? Então, a entrega do implemento agrícola usado, né, ele deve registrar lá no QCEM como receita de atividade rural. Perfeito. Né? Então, para mim, isso aí, essa entrega vai ser uma receita. A aquisição do implemento novo, uma despesa, né? E para os valores que não transitam na conta corrente, no caso o valor do financiamento, né? Se transferido diretamente à instituição financeira ao fornecedor do implemento agrícola, deve-se utilizar mais uma vez o código 999, que é numerários em trânsito. Então, um é receita, entrega, né, do usado, o novo é uma despesa, e no caso do financiamento, numerários em trânsito. Tá, simula lá para nós, Daniel, lá no lançamento múltiplo. Eu comprei lá, vou comprar um trator novo, 100 mil reais, vou dar o meu trator velho lá no valor de 20 mil reais e vou financiar lá 80 mil. Então, como que eu vou fazer esse lançamento? Como seria isso aí? Vem aqui. 20 mil. 20 mil, né? Certo. Que é o receita. O usado, então, aliás. Ah, não, 100 mil. O valor aqui é 100 mil. O valor do trator é 100 mil. Exatamente. Então, vou informar aqui primeiro usado, né? Isso. 20 mil. No caso aqui, esse aqui receita. É considerado receita, isso. Né? Atividade rural. Ah, beleza. Ele, como não há o trânsito de recursos, né? A gente não informa espécie, que não é espécie. Perfeito. Não é conta bancária, é numerário em trânsito, né? Não tive o trânsito de recursos, numerários em trânsito. Grave. O novo, né? No caso, esse aqui é o financiamento, na verdade, isso, né? Financiamento. 80 mil. Esse aqui eu vou colocar aqui despesa. Como despesa. Isso. Mais uma vez, numerários em trânsito. Beleza, porque o restante foi financiado. Exatamente. E o restante financiado, eu vou fazer mais uma vez o registro do financiamento e colocar numerários em trânsito. Perfeito. Então, por que, pessoal, nós estamos mostrando essa opção de lançamento múltiplo? Porque ela vai agilizar os seus lançamentos neste caso. Mas você pode usar o lançamento individual? Pode também. Normal. Tá? O múltiplo é mais para agilizar o seu lançamento. E o controle também, porque isso vai ficar agregado em um lançamento só. Quando você clicar aqui e abrir, ele vai saber que vai abrir aquela telinha de lançamento múltiplo e vai saber, olha, isso aqui foi uma operação de um financiamento que eu tive, um implemento agrícola que eu comprei, é uma operação só. Por mais que sejam lançamentos de QCEM distintos. Tá bom. Vamos lá, próximo. Qual que é aí? O 21? Isso. Item 21. No caso de aquisição de insumos por meio de troca, pela razão da entrega de grãos, qual o código da conta deve ser informado? Uma vez que não houve transação financeira, foi só uma troca, né, de insumo.
né? Sendo que esses lançamentos são lançamentos extras caixa. Como que eu vou escriturar essa situação? Esse aqui também é a mesma coisa, né? Então não tive o trânsito de recurso, mais uma vez eu vou escriturar isso com o código 999. Por isso que ele deu essa opção, que isso é muito comum, né? A pessoa compra um recurso para pagar com a safra. Então, como não há esse trânsito de operação de valores, então o LCDPR ele te deu a opção, então você vai lá, mais uma vez, marca a opção numerados em trânsito, ele vai entender que aquilo foi uma troca de recursos, não houve o trâmite de dinheiro, né, no caso. Legal. 22. Que valores deve ser informado no campo código conta lá no Q100 em uma compra de uma máquina quando o pagamento é efetuado da seguinte forma, ó, 25 mil em cheque no banco A, 25 mil também em cheque no banco B e 50 mil em cheque de uma empresa adquirente de produção declarante. Ou seja, seria 3 formas de pagamento. Como que eu vou escriturar isso aí, Daniel? Depois, se possível, simule isso para nós lá no sistema. Mais uma vez, né, ele fala, né, para o registro da compra deve-se utilizar 3 códigos, né, 3 campos lá no Q100, né, sendo 2 referentes ao pagamento de 25 mil e um para os 50 mil, né, um para banco A, um para o banco B e um para os 50 mil, que é referente à entrega, né, do produto da produção do declarante. Então, o primeiro código lá, código sequencial da conta bancária do banco A, né, do registro 0050, código sequencial da conta bancária do banco B, também mais um registro lá do 0050, vou registrar isso no Q100, e um terceiro com código numerados em trânsito, né? Isso aqui ocorre também, Pedro, ó, banco B, caso esse banco ele seja do próprio declarante. Se for um banco, né, a conta de terceiro, eu vou registrar também isso aqui como numerados em trânsito, porque não faz parte. Mas no caso aqui, tomando como verdade, que é do próprio declarante, então eu vou vir aqui, mais uma vez, no lançamento múltiplo, vou informar aqui, né, o valor de 100 mil, que foi o valor da operação, vou dar um insert, valor de 25 mil, vou colocar aqui, no caso aqui, uma receita de atividade rural, né? Vou colocar a conta bancária, que se referiu, conta A, exemplo, vou gravar, vou colocar os outros 25 mil, vou marcar a conta, vou ter outro cadastro aqui, no caso, mais uma vez, a conta corrente, vou gravar, informando, mais uma vez lembrando que esses campos aqui, eles são obrigados, né, para o LCDPR, então tem que informar do que se trata cada um, e fazer a gravação do lançamento. E aí quando tiver os 50 mil, né, no que vai ser numerados em trânsito, eu vou informar ele, marcar numerados em trânsito e gravar meu lançamento. Então vai ficar discriminado aqui as 3 receitas, banco A, banco B, numerados em trânsito aqui no meu LCDPR. Cada registro desse aqui é um Q100, é um registro Q100, é uma linha, então vai ter do banco A, banco B e numerados em trânsito registrado aqui no meu sistema. Beleza, ótimo. Esse que é a 22. Essa que é a mesma, é a sequência. Anterior. 23, ó, já tivemos uma pergunta a respeito disso aí no nosso chat, pessoal, com relação aos tributos. Olha só. O que deve ser informado no campo 8, identificação do participante no registro Q100, relativo ao pagamento de tributos ou encargo, como FGTS, INSS, contribuição, imposto de renda e ITR. Como que eu vou escriturar o campo 8 lá do participante relacionado a o pagamento desses tributos, Daniel? No caso, né, desses tributos, né, que são convertidos, né, estão relacionados e é uma despesa, né, da atividade rural, né, esses encargos, ele deve ser, o participante, ele é o declarante, né, a pessoa que é responsável, né, legal pelo depósito desse FGTS ou pela retenção e recolhimento, no caso do INSS. Então é a pessoa responsável, o responsável legal por esse depósito. Então esse vai ser meu participante no lançamento. Beleza? O 20, olha só, interessante. Como registrar um desembolso decorrente de despesas comuns a vários imóveis explorados pelo mesmo produtor? Ou seja, um produtor tem vários imóveis e ele tem despesa comum. Como que eu vou fazer a escrituração dessas informações? Então, aqui a Receita ela deixa um pouco aberto, né? Ela fala, olha, quando a despesa
ocorrer a vários imóveis rurais, né, o seu registro ele poderá ser atribuído a um dos imóveis, né, preferencialmente aquele imóvel que tiver o maior valor, né, o valor principal ou a área maior que for usar mais aquele recurso, né, no campo lá do código Q100. Ou poderá ser segregado pelos imóveis por meio de uma utilização de método do uso direto, né, de algum método de atribuição indireta de recursos. Então, assim, essa divisão fica a critério, né, do declarante. Então, eu posso utilizar o método meu lá de distribuição direta, né, então, de acordo com as parcelas que eu tiver, que eu for utilizar, né, tanto por cento nesse aqui, tanto por cento naquele imóvel rural, eu vou fazer essa discriminação dos meus lançamentos. Ou eu posso fazer também, ele até cita ali embaixo, eu posso utilizar um código genérico, né, de imóvel rural, ou ainda fazer o registro disso apenas no imóvel rural que tiver maior participação, né? Então ele deixa bem aberto, dá várias opções. Pode fazer a segregação conforme você, usando o método indireto, um método direto, fazer o registro em apenas um, ou fazer usar um código genérico e fazer a discriminação desse imóvel rural lá no seu Q100. Então ele deixa bem aberta essa situação. Beleza, ótimo. Quando da exploração agrícola em regime de parceria e condomínio, ó, que legal, ó. Quando da exploração agrícola em regime de parceria e condomínio, no cadastro de contas bancárias no 050, deverão ser cadastradas todas as contas de todos os parceiros e condomínio, uma vez que o dinheiro pode circular por todas elas para a manutenção da atividade agrícola. Como que eu vou proceder neste caso? Eu tenho parceria, e como que eu vou fazer o cadastro das minhas contas bancárias, uma vez que pode haver movimentação, circular dinheiro por todas essas contas? Como é que vai ser? Mais uma vez, até uma coisa que a gente tem falado. No caso, a conta bancária ela não é do declarante, ela não deve ser registrada lá no 0050, né? Apenas do declarante deve constar lá. Então, por exemplo, se fazer a entrega de um condômino, eu vou registrar as contas bancárias apenas desse condômino. Não vou levar para o meu LCDPR as contas de outros condôminos, apenas do produtor rural declarante, por mais que seja uma exploração em parceria ou em condomínio. Legal. Na exploração em parcerias e condomínio, deve-se cadastrar o imóvel explorado nos dois registros, tanto no 040 e no 045? Primeiro, explique para nós, para que serve o registro 040 e para que serve o registro 045? Bacana. O 0040, ele é o registro do imóvel rural. E o 0045, eles são os terceiros, né? Que são, por exemplo, no caso de parceria, condomínio, comodato, eu vou sempre ter um terceiro, porque eu estou declarando uma pessoa física. Mas no caso de uma parceria, eu vou ter no mínimo mais um parceiro. Então, esse outro parceiro, ele vai ser o meu terceiro e eu tenho que informar isso no 0045. E aí é aquela questão que a gente fica no sistema. O imóvel no 040 e o terceiro no 045. Exatamente. Aqui, né, eu tenho o contribuinte imóvel rural. O contribuinte também pode ser o terceiro. Então, eu cadastro ele como contribuinte. E aí, no imóvel rural, eu faço a discriminação, né? Então, cadastrei meu imóvel rural, esse aqui é o registro 0040. Certo. E dentro do imóvel rural, eu já faço a discriminação. Ó, isso aqui, no caso, então, de um condomínio. Eu tenho aqui o contribuinte 1, 2, 3 e 4. Quando eu for gerar a escrituração do contribuinte 1, na geração o sistema vai gerar o contribuinte 2, 3 e 4 como terceiros. No 045. No 045, exatamente. Se eu for gerar, eu tiver que gerar do contribuinte 2, né, que eu tenho aqui 25%, então na hora de gerar lá o 0045, ele vai gerar 1, 2, 3, o 1, o 3 e o 4 como terceiros, e o imóvel rural, né, o cadastro 0040 apenas do imóvel rural lá condomínio. Né? Então não tem necessidade de cadastrar o imóvel rural duas vezes no sistema, né, 20040 para fazer essa discriminação. Cadastre uma vez e faça a discriminação dos terceiros dentro do imóvel rural, né, os 0045, caso tenha mais de um, e na geração o sistema já vai fazer essa tratativa aí. Legal, bacana. 27. Quando se tratar de imóvel explorado em parceria por dois ou mais parceiros ou condôminos, como fica o cadastro dos imóveis quando os percentuais não são em partes iguais? Ou seja, eu tenho um percentual, um parceiro lá
um condômino é 70% e o outro 30%. Como que fica o cadastro aí desses imóveis? Bacana. Dentro, né, do cadastro, como a gente pode ver aqui, tem o campo de percentual de participação. Então, caso isso não seja igual, né, eu tenha divisão aqui, por exemplo, eu vou alterar aqui, esse declarante aqui, ele tem apenas 10% da participação, né? Esse outro declarante aqui, ele tem apenas 20%, né? Então, são participações distintas, né? Esse outro aqui, no caso aqui, eu posso colocar ele, deu ali 25... 35. Vai dar 70. Foi esse aqui, 35. E o outro também aqui tem 35, né? Então, assim, eu posso ter percentuais de participação diferentes, desde que o total ele seja 100%, né? O imóvel rural ele tem que ter exploração de 100% aqui. Então, desde que eu bato esse valor de 100%, a distinção de percentual aqui independe. Um pode ter 10, outro 70, né? Outro 20. Então, assim, isso aí vai ser independente. Legal, bacana. 28, pessoal. Quando da exploração em parceria, condomínio, onde 2 ou mais sócios têm inscrição estadual em uma mesma área, por fora dos campos 6 e 7 lá, o campo 6 e 7 040 lá, você pode até explicar depois. Deve-se cadastrar o mesmo imóvel 2 vezes? Aí ele fala, né, o 0040 ele deve ser preenchido somente com informação do produtor rural declarante, né? Por quê? Esse imóvel rural, né, por exemplo, se eu tenho um imóvel rural, ele tem uma inscrição KIPF que está vinculada a uma inscrição CPF. Então, a inscrição KIPF é o campo 6 lá do 040. Exatamente. Certo? E a inscrição estadual é o campo 07 lá do registro 040. Exatamente. Então, se for 2 inscrições estaduais, né, 2 KIPFs, então tem que fazer 2 0040. Se for apenas uma área, eu tenho só um KIPF, está vinculado, por mais que seja um condomínio, ele vai estar vinculado a um CPF, então vou cadastrar ele somente uma vez, porque é uma área só, e discriminar os condôminos dentro do cadastro 0040. Não vou precisar cadastrar 2 imóveis rurais. Legal. Então, parceria em condomínio ficou claro. Então, vamos falar um pouco a respeito do comodato. Produtor rural é comodatário de terra que explora em condomínio com 2 produtores rurais. Em seu livro caixa, como informar nos registros 040 e 045 essa situação? Então, no 0040, né, eu vou informar que isso é uma exploração de comodato, né, por se tratar, se for um contrato, tem um contrato de comodato. E no 0045, eu vou identificar os 2 produtores rurais condôminos, né? Então eu tenho lá, eu fiz um contrato de comodato, mas eu estou explorando isso em condomínio. Então no 0040, eu informo o tipo de exploração, que é o campo 5, né? Que a gente mostrou lá para vocês. Aqui, como comodato, né? Vou criar aqui um novo só para exemplificar. Então vou identificar aqui como comodato, né? Vou identificar. E na hora de cadastrar o meu contribuinte, eu vou informar que ele é um condômino e informar o seu respectivo percentual de participação, né? Então, dentro do 0040, comodato, no 0045, condomínio. Legal. Pessoal, essa pergunta 30 aqui, já teve colegas fazendo ela no chat aqui, olha só. Como deve ser registrado no livro Caixa Digital a venda recebida por intermédio de cheques de terceiros pré-datados para datas diferentes? O recebimento do cheque de terceiro, né, ele deve ser registrado na data em que for considerada atividade rural, né? Receita da atividade rural. Então, por exemplo, a gente tem a consideração de receita na data de recebimento, né? É cheque pré-datado, eu não recebi. Então, eu vou registrar isso na data. Ou, se tiver a questão de competência, né? Eu fiz a venda, né? Isso já para mim já é uma receita de atividade rural. Eu vou registrar esse valor total, por mais que eu não tenha recebido. Então, a receita aqui, ele deixa o entendimento, ó, na data em que for considerado receita da atividade rural. É competência, o registro total, valor, fiz a venda. Por mais que seja venda que eu vou receber isso futuramente, né, vou registrar. Caso eu considere isso sistema de livro caixa, né, que eu só na data do pagamento, eu vou registrar esse lançamento na data do recebimento do recurso. Perfeito, legal.
31. Na exploração, ó, legal também, a questão do conjunto, né? Acho que teve uma pergunta aí, se eu tiver uma conta conjunta, como que eu devo proceder? Vamos ver se essa pergunta aqui responde. Na exploração comum do casal, onde o dinheiro movimenta tanto na conta do marido quanto da esposa, e em todas as contas ocorre movimentação de despesas particulares, ou seja, ó, eu tenho as despesas particulares e tenho a despesa com relação ao imóvel, né? Deverá ser cadastrado também as contas particulares da esposa, já que nela também transita dinheiro da atividade agrícola? Então, mais uma vez, né, aquela situação. A esposa ela não é declarante, né? Ela não vai declarar o LCDPR, não deve apresentar essa conta, né? Somente a conta do declarante. Por mais que transite valor lá, no caso, transitou, é aquela situação. A gente vai informar aquilo como numerários em trânsito. Porque eu não vou levar a conta de terceiros, né? Porque nesse caso aqui é considerado um terceiro, a conta da esposa, somente se essa conta for uma conta conjunta, né? Então tem vínculo com o declarante, então tem que informar essa conta. Mas se for uma conta exclusiva do terceiro, eu não vou informar. E também não vou informar nada que é referente à movimentação particular também no LCDPR. 32. Como deve ser feito o registro no livro caixa das receitas e despesas que possui como documentos comprobatórios o CNPJ do produtor rural? Neste caso, é permitida a escrituração e apuração desses valores no resultado da atividade rural? Essa é uma pergunta bem bacana. Primeiro, a gente como tem o CNPJ, aquele imóvel rural, ele tem o CNPJ, então a atividade já passou mais, já saiu do caso de pessoa física, já uma pessoa jurídica aí no meio. Então não vou fazer essa escrituração. Ele vai ser registrado, né, conforme legislação no caso de CNPJ, ele já virou uma empresa, tem natureza jurídica, eu não vou registrar isso no meu LCDPR. LCDPR é somente o que for considerado atividade rural, pessoa física. Se eu fazer escriturar isso no meu LCDPR, eu vou ter até uma bitributação, porque eu vou ter o recolhimento de imposto lá no CNPJ, que tem apuração própria, e vou ter o recolhimento aqui também no meu LCDPR. Então não devo registrar isso. Tá. Daniel, duas perguntas aqui. Nós terminamos aqui, pessoal, a questão dos slides, das duas perguntas, né? Nós temos aqui, logo abaixo aqui, ó, aqui nós colocamos esse material apenas para compartilhar com vocês, né? Aqui nós colocamos como que está distribuído o layout do livro Caixa Digital. Então ele está subdividido em blocos, onde nós temos o bloco 0, o bloco Q e o bloco 9. O bloco 0 é a abertura do arquivo, o bloco Q são os demonstrativos, as movimentações, bem como os cadastros, e o bloco 9 é o fechamento do arquivo, certo? Então nós colocamos aqui esses layouts apenas para que vocês tem uma noção técnica de como que essas informações serão geradas para a Receita. Quais são os campos exigidos por cada registro que serão gerados. Tá? Se der um tempinho no final, nós vamos pegar principalmente o registro Q, tá? Que é o principal, que é o de movimentação aqui, que é o Q100, para falarmos um pouco a respeito dos campos que serão gerados, tá? Então, mas antes de nós falarmos um pouco disso aqui, eu gostaria que o Daniel respondesse algumas perguntas para mim com base no sistema. Daniel, eu sou lá o contador, certo? Eu já venho escriturando o meu livro Caixa desde janeiro de 2019. Eu ainda não tinha as informações do livro Caixa Digital, de imóvel, de participante. Como que eu vou pegar esses meses anteriores, certo? E escriturar esses meses anteriores que eu já tinha feito o lançamento, conforme as exigências do livro Caixa Digital. Mostra para nós aí como que eu vou fazer essa... Eu vou ter que entrar mês a mês, fazer individualizado, ou eu tenho uma forma para fazer isso de forma coletiva? Então, nós criamos aqui uma opção justamente para essa situação, que é a manutenção coletiva de lançamentos. Conforme o Pedro falou, né, a gente veio fazendo o registro, não tinha questão do LCDPR ainda em mente, né? Então registrou da forma normal que a gente estava acostumado os lançamentos. Então não tem informação, por exemplo, tipo de documento que é obrigatório, né? O tipo de lançamento, o participante, né? O imóvel rural que eu vou informar. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou lá em movimentação, manutenção coletiva de lançamentos, né? Eu busco, que eu posso buscar de forma mensal ou de forma anual, né? Eu posso buscar entrada, saída ou todos, porque essa distinção? Por exemplo, para tipo de lançamento, né?
eu vou ter, se for entrada, ele pode ser receita da atividade rural, se for saída, ele pode ser despesa. Então, para me facilitar, né, esse filtro, né, eu quero só as saídas para me marcar tudo, então vou ter aqui só despesa de custeio, né, ou produtos entregues. Se eu for, no caso da entrada, então eu posso marcar todos que foram aqui que eu tive o filtro e informar a despesa, ou todos, né, caso queiram informar isso, vou fazer o filtro de forma diferente. Então, por exemplo, marquei minhas entradas aqui e fiz a busca. Então, todo isso aqui, essa movimentação para minha entrada, ó, tipo de inscrição, participante, eu só tenho informado em um, né? Número de documento, tipo de lançamento, nada eu informei, né? Então, eu venho aqui, por exemplo, vou fazer a manutenção do tipo de documento, né, que é obrigatório. Então, todos foram referente nota fiscal, né? E o tipo de lançamento, como entrada, é uma receita da atividade rural. A conta eu não vou mudar, porque eu já registrei a conta, isso a gente já tinha. Sem de custo também não. E vou registrar também, isso aqui tudo faz parte do condomínio aqui, né? Informei aqui os campos, grava a informação, né? Já realizou, então já está aqui, ó, tipo de lançamento, receita da atividade rural, documento. Então, o sistema já faz esse lançamento para você de forma automática, né? Algumas questões vai ser preciso fazer alguns filtros. Por exemplo, questão do imóvel rural. Pode ser que eu tenha, eu cadastrei aqui o meu contribuinte, eu vou ter mais imóveis rurais aqui cadastrados, né? Então, eu vou filtrar de acordo com o meu controle, às vezes é feito por cento de custo isso, o cliente. Então, eu vou filtrar aqui o cento de custo que eu fiz esse lançamento, né, cento de custo Fazenda São Francisco aqui, filtro e informo o imóvel rural que refere a esse cento de custo, e assim por diante. Então, aqui ele pode informar todos os campos necessários para o LCDPR. Eu tive movimentação bancária e não informei a conta porque eu não sabia dessa informação, ou eu não tinha desse cadastro, então ele pode vir aqui, marcar a conta bancária, informar a conta e gravar. E isso vai ficar gravado lá no meu lançamento. Então, vim aqui, pegar o aqui de entrada, já gravou para mim aqui, ó, tipo de documento e o tipo de lançamento, sem eu precisar entrar lançamento também. Então, participante, se eu quiser fazer da mesma forma, o imóvel rural tá aqui. Então, assim, para simplificar, a gente criou essa opção aí para o usuário. Então, para você, meus queridos, que já tinha feito a escrituração dos seus livros caixa e não tinha lançado essas informações referente às necessidades do livro caixa digital, tem essa opção do lançamento coletivo aí que vai auxiliar você para você escriturar de janeiro a dezembro aí seu livro caixa, caso a sua empresa esteja obrigada ou caso você não for entregar de forma facultativa. Tá, Daniel, alguns clientes me solicitaram também a importação de um XML. Como é que funciona isso aí? Esse XML vem de quando? O que vai otimizar para mim esse trabalho aí? Então, aqui na parte de integração, a gente criou a importação XML. Caso, né, esse produtor rural ele não tenha obrigatoriedade de escrituração disso, né? Então, eu emito nota, mas eu não tenho que fazer apuração, então não tenho que registrar isso em escrita fiscal, eu só tenho as notas fiscais, né? Como eu posso proceder? A gente criou a opção de importação de XML, né? Então, aqui a gente tem a movimentação livro caixa. Isso aqui não é da nota, é do livro caixa. Então, por exemplo, eu fiz uma venda, né? É uma nota de saída, porém é uma movimentação de entrada no livro caixa, porque está entrando o recurso, é uma receita, né? E a mesma coisa para saída. Eu tive uma nota, né, que eu adquiri um recurso, né? Ela é saída de recurso, porque eu estou pagando, é uma despesa. Então, ela é uma movimentação de livro caixa, é saída, é invertida a questão da escrita fiscal, isso que pode causar dúvida, né? Vem aqui, marco o diretório onde está esses arquivos, faço a busca, o sistema vai buscar já de acordo com o arquivo a data, o valor, a natureza, se é entrada ou saída, o número de documento, o tipo de inscrição de participante, o próprio participante, porque isso aí na nota eu já botei, né, o destinatário, o emitente, e a descrição desse participante. E aí embaixo eu vou fazer a manutenção, porque tem campos que eu não tenho dentro do arquivo. Então vou informar forma de pagamento disso, né, se foi conta bancária, informar a conta bancária, o tipo de lançamento, se são despesas, se são produtos entregues, a conta aqui do livro caixa que eu vou registrar isso, se eu tiver tabela de rateio, se eu tiver cento de custo, o imóvel rural, que é muito importante, que vai ser o controle lá para geração, e o complemento, que é o que eu quero dessa nota aqui para o complemento do lançamento, né, o histórico. Quero espécie, mais nota, e assim por diante. Tem o campo de
de observações, né? Então, dependendo do que eu informar, vou marcar isso tudo e vou gravar, o sistema vai gerar os lançamentos para mim. O documento fiscal, né, a nota fiscal, ela não vai ficar gravada dentro do sistema, apenas ele vai gerar um lançamento aqui, né, referente àquela nota fiscal, mas um lançamento de livro caixa. Perfeito. Pessoal, porque essa opção foi bastante solicitada para algum dos nossos clientes, né, e aí a gente correu para desenvolver isso para facilitar a sua escrituração. David, vamos, visto nosso webinar já está estendendo, quais são as principais dúvidas aí para que o Daniel possa estar respondendo para nós? Vamos lá do início lá. Vamos lá, Gregório Souza. Um casal casado em comunhão parcial de bem tem uma receita de venda de 10 milhões de reais. Estão obrigados a apresentar o livro caixa digital? Então, esse caso aí, ele é um pouco complexo, né? Tem que entender melhor. Como que está registrado esse imóvel rural, né? É de quem? Ele tá também em comunhão de bens? Se tiver, né, tem que apresentar, né? 10 milhões, atingiu o limite, ele tem que apresentar. Você tem que entender um pouco melhor a situação. Como que está registrado? Porque ele vai estar vinculado a um CPF, né? Então, provavelmente, um do cônjuge vai ter que apresentar esse LCDPR, né? Vai depender um pouco da situação. Tá. A Trax Transportadora Xambeuá. Uma dúvida, uma transferência de gado de uma fazenda para outra entra no livro caixa? Se a fazenda for do mesmo dono? Isso aí, né, no caso, a transferência de um recurso, né, no caso, o trâmite, é como se fosse considerado um estoque, né, são os gados, se não foi convertido em despesa e nem em receita. Então, para o LCDPR, isso não deve ser escriturado, não foi convertido em despesa ou receita. Então, por isso, porque assim, no sistema, né, no livro caixa, a pessoa pode fazer essa escrituração. Porém, isso não vai para o LCDPR. Então, basta ela não informar lá o imóvel rural, no momento da geração, o sistema vai entender que aquilo não é referente ao LCDPR, né, um lançamento gerencial, e não vai para o LCDPR. Então, LCDPR é apenas o que for convertido em despesa fiscal. E receita. É fiscal. É fiscal. Beleza. Vamos lá. Cadê? Qual? Kirley. A 3? Isso. Kirley Bezerra. Quem não está obrigado pode entregar de forma voluntária? Isso aqui a gente já tinha falado, ele é facultativo, então pode sim, não está obrigado, ele pode entregar de forma facultativa. Esse termo aqui importante. Álvaro Couto. Quem já fez todos os lançamentos do livro Caixa Produtor Rural pelo programa da Receita terá uma opção para exportar para o sistema Tron? Não, esse aí já fez dentro da Receita, né? Não teria essa necessidade. A gente tem dentro da contabilidade formas de importação e dentro da contabilidade mandar isso para o livro caixa, né? Mas se já está fazendo dentro do próprio arquivo da Receita, a gente não tem opção para importar do sistema para gerar novamente. Né? Hoje nós não temos essa opção não, tá, pessoal? Camila, tem um cliente que tem sociedade com o irmão, mas as notas fiscais são apenas no nome de um deles. Eu lanço apenas um ou lanço dois? Aí tem que ver a questão do imóvel, né? Vai depender do imóvel rural. Isso aí depende mais do imóvel rural. Né? Uhum. Tem um cliente que tem sociedade de irmão. Isso provavelmente vai ser configurado como um condomínio ou como uma parceria, né? Então eu vou registrar essas notas no imóvel rural, né? Porque a entrada é uma parceria, só que na hora de distinguir lá, na hora de fazer o lançamento, o sistema vai entender, se quer 50% desse irmão, 50% dele. Então, tá apenas no nome de um, sim, mas é do imóvel rural. Então, ele vai lançar isso de forma agregada, tem que ter o lançamento, que é a parceria, mas o sistema vai entender e dividir o lançamento. Não precisa lançar duas vezes, lança só uma, mas o sistema faz essa distinção de acordo com os contribuintes que estiver dentro do imóvel rural. Tá. Wanderson Alves, como é rateado essa exploração para cada contribuinte por meio de contrato que é informado? Isso aí é por meio do contrato. Quando tem o condomínio, quando tem a parceria, esse percentual ele é estabelecido em contrato, né? Seja de comunidade, condomínio, tem um percentual lá no contrato já estabelecido. Se o imóvel for de sociedade, 50% para cada parceria, certo? Mas as notas de compra e venda saem em nome só de um CPF, como fica?
Então, a escrituração ela é do imóvel, conforme na própria pergunta falou. É o imóvel rural que está sendo escriturado, né? E tem que lançar, né, dentro desse imóvel rural. Na geração, de acordo com a parceria lá, o sistema vai fazer essa distinção. Vai dividir 50% para cada um. Não preciso lançar já 50% para um, 50% para outro. Eu lanço 100%, porque é do imóvel rural da fazenda X, e na hora de gerar, o sistema vai entender e pegar só metade daquilo e gerar, já que é uma parceria, uma sociedade. Moraes Contabilidade. Como tenho que proceder em um condomínio que somente um dos condomínios explora o imóvel? Aí tem que ver como que está estabelecido em contrato, né? Porque se no contrato fala que eu tenho 3 condôminos, eu tenho participação de 1/3 de cada um, 33,33%, então no contrato isso é receita dos 3. Então tem que ver como é que foi estabelecido no contrato. Tá. Vai ter integração da escrita com o livro caixa digital, Daniel? Já existe, isso aí a gente já tinha, fizemos algumas adaptações, já está funcionando a integração da escrita já. E com a contabilidade? Também já temos a integração, já está funcionando. A gente mandava antes apenas do livro caixa para a contabilidade, né? Não víamos essa necessidade. Agora com a LCDPR, tem muita gente que faz de forma gerencial na contabilidade, então a gente fez o inverso, a gente utilizou a opção, né, de integração e agora a gente manda também da contabilidade para o livro caixa. Beleza. Silvânia Terezinha. Meu contribuinte tem 3 fazendas, lancei as despesas no livro caixa separado por fazenda. Como vou fazer agora para juntar essas informações? Bacana, fez aqueles cadastros lá, ô Silvana, lá do contribuinte, do imóvel rural, que é justamente aí que eu queria chegar. Porque a pessoa já está fazendo, ela já tem um controle próprio. Só que o LCDPR, ele é um livro fiscal. Então, o que você vai fazer nesse caso? Fiz o lançamento, né? São 3 fazendas diferentes. Então, cadastro os 3 imóveis rurais lá, coloco o contribuinte dentro desse imóvel rural. E nos lançamentos de cada fazenda, a partir da manutenção coletiva, você lá vai e informa o imóvel rural que corresponde àquele lançamento. Na hora de gerar, o sistema vai pegar o contribuinte que está dentro dos 3 imóveis rurais, agregar essas informações e gerar o LCDPR dele. Legal. Elizabeth. O produtor rural possui mais de 2 fazendas em estados diferentes. A escrituração é separada? Tem que enviar separadamente? Como é que é isso? Não. É um arquivo só. É um arquivo do contribuinte. Independente da unidade federação. Exatamente. Porque isso é uma entrega federal, né? Uma escrituração federal. Independente de estar no estado X ou Y, eu tenho uma exploração de imóveis distintos. Eu vou agregar essas informações, gerar um arquivo e fazer a transmissão desse arquivo. Podemos importar planilha do Excel, Gregório? Atualmente a gente também não tem opção de importação. Não temos essa opção ainda, viu, Gregório? Como será a importação de XML de receita? Será possível importar a conta razão da contabilidade pessoa física? Não entendi. No caso aí, conta caixa, razão da contabilidade pessoa física. É aquela questão, a contabilidade, né, ela já está funcionando na integração. Só que a conta caixa em si, pro LCDPR, ela não vai, né? Porque ela é apenas assim, é questão de... Agora as informações, por exemplo, com o livro lá na contabilidade, quando eu registro as informações referente à atividade rural, eu vou ter o lançamento da conta caixa versus uma receita ou versus uma despesa. Então eu posso sim ir lá e mandar essa receita ou essa despesa para o meu livro caixa e escriturar isso como LCDPR. Tá. A SUS nós já respondemos, o Daniel até mostrou como importar os arquivos XML aqui no livro caixa. Conteg. O saldo negativo apurado no exercício do ano anterior continua sendo compensado normalmente? Aí é aquela situação daquela pergunta. Não temos saldo inicial, né? Apuração, é como se fosse uma DRE que é na contabilidade normal. É uma apuração do exercício, então não tem saldo, o saldo negativo não conta para esse exercício, né? Ele é 0, o saldo inicial é 0. Evolução contábil, onde eu lanço os empréstimos? É aquela questão, a movimentação normal, vou lá em lançamento, só que eu vou utilizar a opção de numerários em trânsito, porque não teve o trâmite de recursos. Recurso. Gregório, a despesa não é na aquisição, é no pagamento daquela despesa? É aquele entendimento, né? Eu converti aquilo em despesa de atividade rural, então eu escrituro. Não converti, né? Tipo, por exemplo, o insumo. Fiz a compra, mas aquilo está lá como estoque. Então aquilo para mim ainda não é despesa, né?
Então não precisa escriturar. Fiz o uso daquele insumo, virou despesa de atividade rural, tem que fazer a escrituração disso. As contas bancárias, Murilo, como será feito o cadastro em relação a condomínio? Fica da mesma forma, eu vou lá, cadastro no cadastro da empresa, né, a conta que refere a cada condômino, faço o cadastro dela lá e informo nos lançamentos, né, cada lançamento eu vou informar a conta bancária referente. Sindicato de Acreúna, neste livro caixa, vai transportar prejuízo em função da aquisição de máquinas financiadas? Prejuízo, isso aí no caso de não ficou muito claro essa pergunta, né? Mas assim, transportar prejuízo eu acho que não, isso aí não tem nada a ver com a questão, né? É apuração dentro do exercício, atividade dentro do ano 2019. Teve despesa, teve receita dentro daquele ano, né? É o que eu vou escriturar. Tá. Eric, poderemos fazer importação de XML? Sim, já explicamos, Eric. A questão do XML lá já está gravado no vídeo aí. E as guias? Também posso informar o CPF? Olha. E as guias de GPS? A gente até respondeu isso também, né? E as guias GPS e GFIP? Também posso informar o CPF do produtor como participante? Exatamente. Aí eu vou informar daquele que é responsável pelo recolhimento daquela guia, né? Então, Luciano, já respondemos, pode importar da escrita sim, quando tem compra parcelada. Quando tem compra, já respondemos também, né? Aquela questão. Compra parcelada, como devo registrar? Depende da conversão daquilo em despesa. Então, se eu comprei parcelado, não vou pagar, mas aquilo já foi convertido em despesa de atividade rural, então devo escriturar o valor total. Tá, beleza. Também já sei a confirmação, pode ser... quando a conta bancária é conjunta, 31 pode ser. Deixa eu ver. Vou lançamento 32. Que ele afirmou. Deixa eu ver. 32. Pelo que vi no lançamento múltiplo, quando se lança receita e despesa no saldo, ele faz um abate entre os dois? Quando a conta... Como? Desculpa? 32. Pelo que vi lá no lançamento múltiplo, eu lanço uma receita e uma despesa lá no saldo. Ele faz o abate entre os dois? Isso é na apuração lá no final do LCDPR, né? Eu tenho 2 lançamentos. Então, se eu tivesse só aqueles 2, né? Por exemplo, tive um lançamento de receita de 100 mil e uma despesa de 50 mil. Somente esses 2 lançamentos. No final, teria um resultado ali líquido de 50 mil. Mas assim, no momento, na partida múltipla, ele não vai abater. Ele só está discriminando apenas aqueles lançamentos. Tá. Érica Carla, para a declaração deste ano, né, que na verdade é competência 2019, a obrigatoriedade da apresentação do livro caixa é só para quem teve rendimento na área rural superior a 7.800.000, é isso mesmo? Não na área rural, né? Se eu tiver mais de uma área, mais de um imóvel rural, vou agregar esses valores e verificar. Eu atingi o teto de 7.200.000 nesse ano, sim. Para o ano de 2020, né, ano calendário 2020, 4.800.000. Tá, Lindolfo, o imposto de renda pode ser lançado como despesa? Aí sim, imposto de renda não cabe como atividade rural, né? Isso aí já é outra situação. Se for despesa de atividade rural... Próprio imposto. Isso. Beleza, cadê? 35. Em caso de propriedade comum, mais a uma atividade... Em caso de propriedade comum, mais a atividade rural, como fica? Aí é aquela questão. Eu entendo isso aí como, por exemplo, o declarante ele tem uma fazenda individualmente e tem uma propriedade que é em comum, que é um condomínio. Eu entendi dessa forma. Então ele vai lançar os 2 imóveis rurais lá, vai lançar, no lançamento eu informo o imóvel rural, né? Então na hora de agregar essa informação, o sistema vai pegar aquela fazenda que é atividade individual, mais o percentual de participação na outra fazenda, né? Ele vai agregar essas informações. Tá, vai descendo aí, não vai ter como responder todas, vamos lá. Produtor rural que é dono de vários imóveis rurais, exploração individual. O produtor rural que é dono de vários imóveis rurais, exploração individual, o mesmo deve informar todos esses imóveis? Sim, ele deve informar todos os imóveis rurais, porque isso vai para o meu cadastro 0040, que é o cadastro de imóvel rural. E isso tem que ser discriminado nos lançamentos. Tá, beleza, pode descer, pode ir. O Neiba. Fiz todos os lançamentos contábeis e não no livro caixa. Vou conseguir parametrizar para o LCDPR?
Sim, ele tem aquela questão da integração que a gente já havia falado. Contabilidade livre caixa. Isso. Meus queridos, é o seguinte, o nosso tempo aqui ele esgotou, né? O David ele vai pegar o restante das dúvidas frequentes que nós tivemos aqui, que nós não conseguimos responder. Ele vai passar para o Daniel. O Daniel vai criar um material, uma base de conhecimento, vai criar a resposta para todas essas perguntas, não só a que nós respondemos, bem como as outras que nós não conseguimos responder no webinar. E nós vamos passar para a Marina, no nosso departamento de marketing, e ela vai encaminhar para o e-mail de vocês que participaram do webinar, tá? Então nós vamos responder todas essas dúvidas, o David vai passar para o Daniel esse material, nós iremos responder todas elas e vamos encaminhar para vocês, ok? No mais, eu acho que por hoje o nosso objetivo era esse, falar um pouco a respeito dessa obrigação. Ficou mais alguma coisa, Daniel, com relação ao sistema que era interessante a gente dar uma repassada para eles? Não, acho que é isso aí mesmo. A gente passou a grande maioria das informações, sim. Tá, só para reforçar, amanhã até as 10 horas nós iremos liberar a versão com essa parte aí de rateios, condomínio, parceria, comodato, certo? Isso aí ainda não está à disposição de vocês. Amanhã até as 10 horas nós vamos disponibilizar essa versão para que vocês possam já fazer esses lançamentos de forma integral. O nosso objetivo é até no final de fevereiro, início de março, já estarmos liberando a questão da geração do arquivo, né? Visto que nós vamos entregar só no final de abril. Né? E à medida que nós formos evoluindo nesse produto, nós vamos compartilhando com vocês essas informações através lá do Uptron, né? E bem como através da nossa central de notícia lá, tá? No mais, nós agradecemos, né, a presença de cada um de vocês, pedimos desculpa caso nós não tenhamos conseguido atingir o objetivo desse webinar, tá? Por mais que o material ele é bastante rico, vai auxiliar bastante vocês. Tá? E dizer que nós da Tron Informática estaremos sempre à disposição de vocês, né, para auxiliar, para esclarecer as dúvidas, né? E o nosso muito obrigado e que vocês tenham um ótimo dia, ok? Obrigado, Daniel. Isso aí, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos, contribuindo aí o nosso webinar, né? Talvez aí até uma próxima, quem sabe, né? A gente com certeza tiver mais aí apresentações e no mais é isso mesmo. Muito obrigado, pessoal. Com certeza, meus queridos, nós teremos provavelmente até a entrega dessa obrigação, nós teremos mais um webinar para falar um pouco mais sobre essa obrigação. Principalmente a partir do momento que nós estivermos gerando o arquivo, tá? Até para a gente mostrar para vocês como é que é gerado cada registro, como é que é importado isso lá no site da Receita, lá no ECAC, tá? Então, provavelmente, assim que a gente tiver com essa implementação pronta, que a Receita disponibilizar a opção de importação, nós vamos fazer mais um webinar para esclarecimento de dúvida, ok? O nosso muito obrigado e até o próximo.